Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou corrigir as atividades que são referentes ao conteúdo que a gente trabalhou no capítulo 4 do livro de vocês, que fala sobre o organismo humano e os seus sistemas. Por isso, peguem o livro de vocês, o caderno onde vocês responderam as questões e vamos para a nossa aula. Dando continuidade à correção, agora a gente vai para as atividades da página 61 a 64. Na primeira questão, vocês têm aí falando sobre as células. O organismo humano é formado pelas células, que são consideradas as unidades básicas da vida, e que as células que são semelhantes entre si e que realizam a mesma função, elas vão ser denominadas de tecidos. Portanto, a alternativa correta dessa pergunta é a alternativa B, que fala que os tecidos é um conjunto de células que desempenham a mesma função e são semelhantes entre si. Na segunda questão, pede para vocês identificarem as organelas celulares presentes nessa célula eucariótica. Vejam na imagem, que é muito semelhante com a que vocês têm no livro, e aí vocês têm várias organelas. Nós temos aqui o retículo endoplasmático granuloso, aqui nós temos os ribossomos, aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos os lisossomos, complexo golgiense, o retículo endoplasmático não granuloso, que é o que não apresenta ribossomos. Nós temos aqui a membrana plasmática, o citoplasma e a mitocôndria. Portanto, essas são as organelas que vocês deveriam ter indicado aí nessa imagem. A terceira questão da nossa atividade traz a seguinte pergunta. Os músculos eles precisam de muita energia para se movimentarem. Quanto maior for a atividade física, maior vai ser a quantidade de energia necessária para realizar essa função. E aí fala que a energia ela é transformada dentro da célula por meio de uma organela. A letra A pergunta qual é o nome dessa organela responsável pela produção de energia. Pois bem, quem faz essa produção de energia dentro da célula são as mitocôndrias. Elas são as organelas responsáveis pela produção de energia dentro da célula. A letra B diz que o processo de transformação de energia na célula se chama de respiração celular. E aí quer saber quais são as substâncias que são necessárias para que ele ocorra, para que a respiração celular ocorra. Para que ocorra esse processo de transformação de energia, de produção de energia dentro da mitocôndria, é necessário nutrientes e oxigênios que são adquiridos através da alimentação e da respiração. A quarta questão pergunta qual é a função dos ribossomos. Bem no início da aula, a gente discutiu qual era a função desses ribossomos, que eles estão relacionados à síntese de proteína. Portanto, a grande função dos ribossomos é produção de proteínas, sintetização de proteínas. E essas proteínas elas vão ajudar no desenvolvimento e no crescimento celular. A quinta questão pede para vocês relacionarem os tipos de tecidos que estão na coluna A com suas respectivas características funcionais e estruturais. Vamos lá para as alternativas. A alternativa A tem o tecido epitelial de revestimento, Então, a função desse tecido é de proteção. Então, ele tem função de proteção. O tecido adiposo, a função dele é de armazenamento de gordura, como eu já falei, por conta das células de gorduras que são chamadas de adipócitos. O tecido ósseo, ele vai ser responsável pela sustentação do corpo, do esqueleto, mais precisamente. O tecido muscular estriado esquelético, ele é responsável pela contração voluntária. O tecido muscular estriado cardíaco, ele vai ser responsável pela contração rápida e involuntária, ou seja, não depende do organismo. E o tecido muscular não estriado, ele vai ser responsável pela contração lenta e involuntária. A sexta questão pede para vocês observarem uma imagem de um braço humano, para vocês identificarem alguns tecidos que estão presentes nesse braço. Em um, nós temos aí o tecido muscular, que é o tecido que está ligado aos ossos e que determina os movimentos. Em 2, nós temos o tecido nervoso, que é o tecido responsável pelo processamento de informações e controle do organismo e dos movimentos. E em 3, nós temos aí o tecido ósseo, que é o tecido resistente, que tem a função de sustentar e proteger os órgãos internos.
Portanto, em 1 a gente tem o tecido muscular, em 2 nós temos o tecido nervoso e em 3 nós temos o tecido ósseo. São esses 3 tipos de tecidos que vocês deveriam ter indicado nessa imagem. A 7ª questão vai falar sobre o sangue, né, e sobre a sua funcionalidade dentro do nosso corpo. A letra A vai falar sobre o plasma, né, e pede para que vocês falem qual é a função desse plasma. Bom, o plasma é a parte líquida do nosso sangue e ele é formado por sais minerais, por proteínas e por água. E a função desse plasma é o transporte de células e substâncias que são essenciais para o nosso corpo. Portanto, essa é a função do plasma. A letra B, ela traz uma situação. Vamos ler essa situação. Uma pessoa que esteja doente com infecção causada por bactérias ou vírus terá um aumento na quantidade de qual tipo de célula sanguínea? Justifique. A questão está falando mais especificamente dos leucócitos ou glóbulos brancos. Como eu falei anteriormente para vocês, eles são células do sangue, né, que são responsáveis pela defesa do organismo. Então, se uma pessoa está doente, né, infectada aí por um vírus ou por uma bactéria, o ideal é que o número de leucócitos presentes no seu sangue aumente, justamente por conta dessa infecção, para combater esse tipo de vírus, de bactéria. A letra C dessa questão fala que as células musculares produzem mais energia do que as células ósseas. Essa questão quer saber qual desses 2 tipos celulares tem o menor número de mitocôndrias. Vamos entender. Se você tem mais produção de energia, você tem mais mitocôndrias, porque as mitocôndrias elas são responsáveis pela produção de energia. Se você tem menos produção de energia, é porque você tem menos mitocôndrias. Então, o tipo celular que tem o menor número de mitocôndrias, nesse caso, é as células ósseas, porque elas produzem menos energia. Portanto, quem respondeu que as células ósseas são as que têm o menor número de mitocôndria, está correto. Na próxima questão, a gente tem um esquema que mostra algumas células e o seu tipo celular. Então, vocês têm que relacionar essas células a esses tipos celulares. O primeiro tipo celular que nós temos é o tecido adiposo. Aí, na letra B, nós temos o tecido muscular e o tecido nervoso. E desse lado, nós temos as células. O neurônio, ele é uma célula do tecido nervoso. O miócito, ele é uma célula do tecido muscular. E o adipócito são células do tecido adiposo, né? Como a gente já havia discutido. Eu mostrei para vocês os neurônios, também mostrei os miócitos e os adipócitos, que são as células que responsáveis pelo armazenamento de gordura. A questão 10 traz uma imagem de um osso saudável e 2 ossos que apresentam osteoporose. E aí, a partir da observação dessas imagens, vocês devem responder as alternativas A e B. Na alternativa A, pede para que vocês falem qual é o nome dos minerais que estão relacionados a essa doença, que é a osteoporose. Como eu já comentei com vocês, os minerais é o cálcio e o fósforo, que estão relacionados a essa doença justamente porque ocorre uma descalcificação desses ossos, tornando eles mais frágeis e mais suscetíveis a ocorrer algum tipo de fratura, né, mediante a um impacto. A letra B pede para que vocês citem exemplos de práticas que nós podemos adotar para reduzir o risco de vocês apresentarem uma osteoporose, né, de uma pessoa apresentar essa doença. Bom, a gente tem a questão da alimentação saudável, que ajuda a reduzir. Nós temos também a prática de exercícios físicos e também a ingestão de cálcio adequadamente. O cálcio pode ser muito bem encontrado no leite, por exemplo. Ele é rico em cálcio. Então, você tiver uma alimentação saudável e você praticar atividades físicas, você consegue sim reduzir a possibilidade de desenvolver essa doença mais futuramente. A questão 11 pede para vocês circularem as funções que são realizadas pelos ossos do nosso esqueleto. Bom, nesse quadro que vocês estão vendo, a gente tem aí várias funções e a gente vai circular somente as que estão relacionadas aos ossos, que é essa sustentação do corpo, movimentação, produção de células do sangue, produção de órgãos internos. Então, essas aqui são funções que são realizadas pelos ossos do nosso esqueleto. A questão 12 traz várias alternativas que vocês devem analisar elas e julgar se é verdadeiro ou falso as informações. Vamos para as alternativas.
A alternativa A fala que os músculos dependem de vários sistemas para funcionar corretamente. Está certo. A letra B fala que alguns músculos trabalham em conjunto com outros, né? Quando um relaxa, o outro se contrai, esse trabalho é chamado de antagonismo muscular. Eu mostrei para vocês que nesse movimento aqui a gente tem uma ação muscular de antagonismo, né, entre o bíceps e o tríceps. Então, nesse movimento a gente tem o que a gente chama de antagonismo muscular. Portanto, a alternativa B também é correta. Na alternativa C, diz que realizar atividades físicas é sempre bom para o organismo, não importa a quantidade de exercícios que faça ou a maneira como se realiza esses exercícios. Na verdade, não é bem assim. É importante sim que você pratique atividades físicas, na verdade é essencial para o seu organismo, mas é importante que você tenha uma orientação, você não pratique de qualquer forma, até porque corre risco de você ter algum tipo de lesão, você pode até perder alguns movimentos. Então é necessário que você tenha assim, uma orientação de uma pessoa que lhe orientar para fazer os exercícios corretos, a quantidade correta. E na letra D, fala que os músculos e os ossos se ligam a partir de diferentes tipos de tecido epitelial e cartilaginoso nas articulações. A alternativa ela está incorreta porque os músculos e os ossos se ligam nas articulações a partir do tecido conjuntivo e tecido cartilaginoso, que formam tendões e os ligamentos. Portanto, a alternativa A e a alternativa B estão corretas e a alternativa C e a alternativa D estão erradas, tá bem? A questão 13 pergunta quais são as estruturas que formam as articulações e pede para vocês circularem na imagem algumas dessas estruturas. As articulações elas são formadas pelos ligamentos, pelos tendões, pelas cartilagens e no caso das articulações que são móveis, pelo líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido está presente no nosso joelho, por exemplo. Nessa imagem, vocês podem identificar essas estruturas aqui no joelho, como eu mostrei, do líquido sinovial, aqui nessa parte do pé, aqui na outra encontro do joelho, aqui na parte do punho, né, dos braços da gente. Portanto, são nesses locais que vocês conseguem encontrar esses tipos de articulações. Bem, sexto ano, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, sexto ano.